Time das 10, Mundo Corporativo, com Juliana Ferrari. A partir de agora estamos ao vivo também no Facebook da CBN. Você pode acompanhar a nossa live acessando o CBN Grandes Lagos. Juliana Ferrari já está comigo aqui no estúdio. Boa segunda para você. Tudo bem, Ju? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Muito agradecida. Aqui estamos mais uma vez. Até brincávamos aqui fora do ar. Segunda-feira a gente começa num ritmo meio lento, né? Parece. É a impressão nossa ou é verdade isso, hein? Olha, depende muito do final de semana. Então tem a ver com o fim de semana, né? Se você trabalhou, se você se divertiu muito, dormiu pouco, também é muito bom, assim, a diversão, o lazer. É importante também. Tem muita relação, né? Não é um fato por si só, né? Depende de vários fatores. Não é só a segunda-feira que provoca isso, então. Não. Muito bem, é isso. Vamos de Mundo Corporativo. Aliás, hoje é a terceira edição do Mundo Corporativo que lida com os relacionamentos no ambiente de trabalho. Vamos recapitular aqui. Nós falamos na primeira semana sobre os relacionamentos entre os funcionários, quando você chega na empresa, né, como você deve se adaptar rapidamente às diferentes personalidades que existem no ambiente de trabalho. Isso. Depois falamos sobre essa adaptação e dessa relação com a chefia, né, como os diferentes tipos de líderes que existem. Agora a gente vai pro ângulo oposto, Juliana. Muito porque bacana. A gente falou sobre a ótica do subordinado com o seu líder, com o seu chefe. Agora a gente fala da ótica do líder com os seus subordinados. Me tornei um líder. Como lidar aí com os meus subordinados? Como deve ser essa relação? Como deve ser o comportamento de um bom líder, hein? Excelente, porque essa é uma consequência de um bom trabalho, porque quando você é promovido, você tem competências para assumir. Então, assim, quando a gente fala de um bom líder, hoje a evolução da teoria e o conceito de liderança fala que o líder hoje tem que ser completo, né? Ele tem que ter autenticidade, ele não é só líder no ambiente de trabalho, ele tem também que liderar a sua vida. Diferentemente de algumas teorias, que antes ele só nascia líder, ele só pode ser treinado, depende da situação. Então a gente tem algum ou tem que ter algumas características fixas comportamentais para se tornar líder. Hoje, a gente sim pode se treinar. Muitas pessoas que nascem líderes, elas podem manter essa liderança ao longo da vida ou não. Então, assim, para você ser um bom líder, você tem que ter uma influência interpessoal através da sua comunicação, do seu comportamento, do que você fala e do que você faz, a coerência entre as autocrático, ele foca muito nas tarefas e pouco nas pessoas. É legal? Não, porque os resultados acontecem, mas as pessoas que fazem acontecer, muitas vezes elas vão estar desmotivadas ou pressionadas porque não tem outro trabalho. Então não é legal. Ou o líder que foca muito nas pessoas e pouco nos processos, que também não é saudável no sentido que ele vai ser muito amigo, é aquela liderança democrática, ouve bastante, mas a gente tem também que focar nos resultados. É isso que sobrevive, né, uma organização, você está lá com resultados, com foco nos processos também. Pelo que eu estou interpretando aqui do que você está dizendo, eu acho que um líder ideal é o que consegue equilibrar todas as questões, porque não pode ser autoritário demais, aquele líder extremamente que cobra, mas que comete alguns excessos, mas também não pode ser aquele líder que deixa os subordinados totalmente à vontade, né? É o meio termo disso. Sim, porque a gente precisa trabalhar com o todo. E ele tem que ter como uma grande característica a flexibilidade, a adaptabilidade de entender que a equipe
apresenta diferentes pessoas. E para ele trabalhar com o outro, a melhor forma é ele trabalhar consigo e fazer essa autoanálise. Então, o primeiro ponto é perguntar-se como que eu sou enquanto pessoa. Né? É assim, as pessoas muitas vezes têm aquela sinônimo de medo. As pessoas têm medo de falar comigo, chega comigo facilmente, ou você percebe que as pessoas estão inseguras ao seu lado, que isso não é ruim, isso é ruim, porque o medo evita informação, as informações passam para você de uma forma distorcida, não real, e você não tem a pessoa como ela é. As pessoas é ruim comportarem-se por medo, porque ela não vai ser ela. Medo tem um componente emocional muito ruim, que ele paralisa. Ao invés de você produzir, ele paralisa a sua produtividade ao longo do tempo. Um outro ponto é assim, como que está o seu processo de segurança com relação à liderança? Porque é aquilo que a gente estava falando um pouco antes de começar o programa. Tem pessoas que são denominadas líderes, eu sou um ótimo funcionário no setor, muitas vezes intermediário, mas quando eu cresci e me tornei um líder daquele setor, muitas vezes eu aceitei algumas pessoas aceitam porque, nossa, eu vou ter um cargo, vou ter mais, né, em termos financeiros, remuneração maior, mas muitas vezes eu não estou predisposta a fazer nem ser, porque a exigência é muito maior, a cobrança é muito maior e a pressão é muito maior. Ju, mas esse perfil aí de um bom líder, né, de uma pessoa, por exemplo, que é um ótimo funcionário, um ótimo subordinado e que recebe essa possibilidade. Há chance dele, de repente, imaginar que não seja um bom líder, mas ele vir aos poucos se tornar e conseguir ser moldado e ganhar corpo, né, para ser um bom líder? Ou existe aquele perfil que, olha, mesmo que se trabalhe, mesmo que se tente, ele não vai conseguir ser um bom líder, porque aquele perfil é de um bom funcionário, de um bom subordinado, mas ele não vai conseguir chegar a ocupar um cargo de liderança? Excelente, porque tem duas questões que isso pode acontecer. Uma é aquilo que a gente conversou já no programa da síndrome do impostor. Ele tem competência, sim, para ser um bom líder, mas ele não acredita que ele possa ser. E aí, ele bota na cabeça que ele não é e ninguém tira da cabeça dele. E as pessoas veem isso e mostrando com exemplos que ele pode sim. Nesse caso, se ele se trabalhar e ele verificar na prática, muitas vezes que é assim que vai acontecer dessa pessoa, ele vai vendo o que está acontecendo, os resultados estão indo bem, o grupo está mostrando, dando resultados e feedback de uma maneira satisfatória, os resultados da empresa estão legal, o superior a ele está dando retorno que está bacana, o processo, ele pode mostrar, acreditar e deslanchar e se tornar um excelente líder, porque ele adquiriu mais confiança, ele adquiriu mais autonomia, mais segurança dessa nova etapa e se tornar um bom líder. Ou pode acontecer, é o que a gente chama de síndrome de Peter, né? Que é você promove, ele não tem perfil de ser líder, porque ele não tem competências, e muitas vezes delas são competências comportamentais, porque a competência técnica você vai lá e desenvolve, mas ele não tem competência comportamental de motivar a equipe, de ter uma comunicação mais assertiva, de influenciar positivamente. Muitas vezes ele age com medo, ele foca muito na cobrança e não de uma maneira construtiva para desenvolver pessoas, que realmente ele se mostra um péssimo líder. Ele era um ótimo nível intermediário, mas um péssimo líder porque ele não tem habilidade de lidar com um grupo, que exige muito na liderança, essa competência comportamental. Então, o líder vai exigir muito dele administrar conflitos, motivar a equipe, desenvolver pessoas, saber lidar com paciência, ter autocontrole. E muitas vezes ele não tem e não quer ter a predisposição de mudança. Nesse caso, ele não tem perfil de liderança. E o que pode acontecer? Ele pode voltar, que é muito negativo, porque ele não pode diminuir remuneração
remuneração, mas ele pode ser manejado para outro setor. Isso pode contaminar, ele se sentir mal, ou, como muitas vezes acontece, ele é mandado É embora. demitido, né? Até pensando nessa dificuldade, muitas empresas optam, até por medo de colocar aquela pessoa que é um bom subordinado, né, um cargo de liderança, elas preferem contratar uma pessoa de fora, né? Vem uma pessoa com uma bagagem, com uma experiência de uma outra empresa para liderar uma equipe, né? Já chega, vamos dizer assim, no nível mais alto, Sim. né? Você é defensora desse tipo de política, ou você entende que as empresas precisam valorizar os seus funcionários e promovê-los, ou vai depender da situação? Olha, primeiramente, sempre é importante a gente buscar, na minha opinião, e por que isso, né? Buscar pessoas de dentro. Para premiar aquelas pessoas que estão lá há muito tempo, é um fator motivador, é um prato, você vai valorizar o prata da casa que se esforçou e muitas vezes tem perfil de querer se tornar um gestor. Então, sempre vejo que é importante abrir o recrutamento interno, fazer a seleção dentro da empresa, para buscar esse líder, tá? Quando não há, aí sim busca fora. Quando você fez um processo e não viu que não tem perfil, ou as pessoas não têm interesse em abrir mão de algumas coisas para se tornar, enfim, aí nesse caso sim. Outras vezes, quando a empresa quer mudar uma cultura, olha, eu preciso mudar radicalmente a minha empresa. Geralmente, o fato de contratar uma pessoa externa, como ele já não tem vínculo interno, ele está lá para gerar mudança e geralmente vem uma pessoa externa. Então depende muito do objetivo da empresa, mas sempre sim valorizar quem está lá. Eu vejo que é um fator extremamente importante até para motivar as pessoas que estão lá, que podem chegar a um objetivo de crescer e se tornar um líder daquele setor, começar lá de baixo. Esse é um ponto importante. E acho que você concorda comigo que para uma boa gestão, né, seja da chefia de quem é da casa e é promovido, seja a gestão de alguém que venha de fora, é fundamental que a direção da empresa também dê o suporte necessário, né? Claro, né? É questão de delegar e não delargar, né? É importante que ele está com um processo de adaptação, ele precisa ser treinado, porque uma coisa é você ser um subordinado dessa área, outra coisa é você ser gestor, é uma pressão muito grande. E muitas vezes ele falha por falta de treinamento, por falta de capacitação. E muitas vezes ele não sabendo entender isso, olha uma pesquisa que é importante a gente entender. Por pressão, como ele é pressionado de cima, ele começa essa nova função. Existe um estudo que fala que líderes que pressionam excessivamente, por resultados a qualquer custo, gera um aumento de 90% de rotatividade. Lembra aquela estatística que a gente falou que fazer isso pode aumentar 90% de uma rotatividade, ou seja, que ela entra e sai de pessoas. Porém, o contrário, líderes que têm menor pressão, que sabem conduzir o seu grupo de uma maneira a influenciá-lo, a motivá-los, a engajá-lo para o resultado de uma maneira transformadora, inspiradora, diminui em mais de 68% essa rotatividade que antes havia. Quer dizer, identificamos aí o problema, né, que falamos aqui dessa alta demissão, mas existe uma causa, né, e a causa precisa ser combatida para evitar esse problema. Exatamente, exatamente. Esse foi o Mundo Corporativo de hoje, ouvintes, o podcast do Mundo Corporativo com a Juliana Ferrari. Daqui a pouco vai estar disponível no nosso site, você pode ouvir quando quiser na programação ou acessando, né, o nosso site aí durante a sua rotina, durante a sua vida. Ju, muito obrigado pela participação, foi um prazer mais uma vez tê-la aqui conosco, ótima semana, a gente se encontra na segunda que vem. Muito agradecida a todos, uma ótima semana. 10h23 agora, intervalo no CBN Grandes Lagos, a gente volta na sequência com mais informações, continue conosco. CBN Grandes Lagos. Se você vai construir, não faça confusão. Se liga aí, meu irmão. Fique ligeiro, olhe primeiro, guerreiro.